Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? E antes de começar o vídeo, eu quero dizer que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, tá? Sinta-se à vontade para deixar o seu comentário no final do vídeo. Deixe a sua pergunta se surgir alguma dúvida que a gente vai respondendo aí à medida do possível, ok? E dizer também que agradecer as pessoas que assistiram ao tema da semana passada, que eu falei a respeito de luz e sombras, né? E hoje, para discorrer um pouquinho mais a respeito desse nosso processo de autoconhecimento, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a matriz da gula, né? Mas antes da gente começar a descrever a respeito da matriz da gula, vamos falar que as matrizes, na verdade, elas são camadas do nosso eu inferior, tá? O que é o nosso eu inferior? Nosso eu inferior faz parte da nossa formação do nosso eu personagem, tá? Alessandra, o que é isso? Como assim um eu personagem? Sim, nós temos um eu personagem e esse eu personagem, ele tem máscaras em primeiro lugar, né? Que são aquelas que a gente desenvolve na nossa infância, quando a gente percebe que se a gente fizer tal coisa, a gente recebe tal coisa, né? As pessoas nos tratam de tal jeito. Então, assim, essas máscaras da infância, a gente leva elas para a vida adulta e elas são tão assim reais na nossa vida que em determinados momentos a gente chega a pensar que nós somos essas máscaras, né? Então existe uma máscara e abaixo dessas máscaras existe o eu inferior. O eu inferior ainda não é você, mas ele está mais perto do que é você realmente do que a máscara, ok? Então assim, esse eu inferior ele possui 9 camadas de proteção que chamamos de matrizes psicológicas, ok? O eu inferior ele serve como um guardião, ou seja, ele vai usar essas matrizes toda vez que nós estivermos passando por uma situação pela qual a gente já passou e nos causou dor, tá? Então essas matrizes, que são essas camadas, elas vão vir para nos proteger, nos dar a sensação de que está nos protegendo para que a gente não sofra de novo a mesma coisa que a gente já sofreu, entendeu? Esse sofrimento basicamente parte da nossa criança, né, interior, né, que é a nossa criança ferida, que ela não quer se curar nesse processo, então ela vai desenvolver, vai acionar o eu inferior para que ele libere essas matrizes para que ela se proteja, ok? Parece um pouco confuso, mas depois a gente acaba se acostumando com os termos e as coisas começam a fazer mais sentido. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa matriz da gula, tá? A gula não só como uma compulsão por comida, mas também por qualquer tipo de compulsão, tá? Vamos tratar ela aqui, porque que nós vamos falar de uma questão psicológica, a gula como uma questão psicológica, tá? Então não envolve somente a comida, envolve tudo aquilo que vem para suprir ou tampar uma necessidade no momento, tá? Seja uma, digamos que tem aqui a base seja a compulsão por comida, mas ela tem outras ramificações, certo? Então, dessas ramificações, a gente pode citar aqui compulsão por fala, por compra, compulsão sexual, compulsão por comida, compulsão por ler, né? Tudo isso são distúrbios causados pela gula, ok? A gula é a raiz de tudo isso. E como que a gente faz, né? Como eu disse na semana passada, a gente precisa identificar isso. E a gula é uma das matrizes menos densas, né? Quer dizer, aquela que é mais fácil de se identificar, né? Só que também é aquela que todo mundo acha que é normal. Todo mundo acha que é normal ser guloso, né? Digamos assim. Embora, né? Nas religiões isso seja tratado como um dos pecados capitais, a gula, ela meio que se tornou uma coisa que as pessoas dizem... não tem importância eu comer um pouquinho a mais, não é? Não tem importância eu comprar um pouquinho a mais. Porque a gula, esse sentimento está sempre ligado também à ansiedade, né? Vou dar um exemplo aqui. Quem nunca, quando estava ansioso por alguma coisa, alguma perda, alguma coisa que precisava fazer, alguma situação que precisava resolver,
não comeu uma caixa de chocolate, ou entrou num shopping e gastou horrores no cartão de crédito. Enfim, né? Foi compulsivo por algo. Mas o que a gente precisa fazer, na verdade, quando a gente se depara, quando a gente está nesse processo evolutivo de expansão da consciência e já está se tornando um pouco, e já está assim, mais evoluído nesse processo, é ter consciência de que isso é uma matriz do seu eu inferior e que, na verdade, ela só está ali para proteger a sua criança ferida. E entender e voltar essa atenção para o seu interior e ver o porquê. O que tem essa criança ferida? Que dor ela tem, né? Porque geralmente uma pessoa com compulsão alimentar ou que perceba a matriz da gula, a criança interior dela geralmente vai estar ligada a alguma carência, a um abandono, a uma falta de afeto, uma falta de carinho, né? A falta de alguma coisa na vida dela, de algum sentimento. E ela vai usar a gula para poder tampar isso tudo, né? Para poder suprir essa dor, essa carência, né? Porque isso também é tarefa do nosso eu inferior, né? Que é tipo fazer com que nós vivamos num mundo de ilusão. Entender que a comida, ou a compra, ou a fala compulsiva e excessiva vai tampar esse buraco, né, essa carência, essa dor, vai impedir que nós venhamos a sofrer de novo, que é pura ilusão, lógico. Então, se torna necessário que nós estejamos conscientes disso, para que quando possamos identificar esse padrão repetitivo e compulsivo na vida da gente, a gente possa voltar para dentro, entender o que isso está passando e procurar tratar isso, né? Procurar, primeiramente, acolher essa matriz, né? Esse sentimento, acolher essa criança ferida e, segundo, tratá-la. Se você não consegue fazer isso sozinho, no seu processo evolutivo, seu processo de autoconhecimento, de autocura, procure a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo. Mas é importante que estejamos conscientes para passar por tudo isso, ok? O nosso nível de consciência, ele pode estar... pode ser exemplificado como se nós estivéssemos passando por uma rua onde tivesse um buraco. Quando nós estamos no nível de consciência primário, nós vamos passar por esse buraco, vamos cair dentro dele e vamos ficar lá. Não vamos entender porque a gente está dentro daquele buraco e também não vamos procurar sair, vamos ficar ali dentro daquele buraco caído. E se a gente sai daquele buraco, a tendência é a gente voltar de novo, fazer a mesma roda e cair dentro do mesmo buraco de novo, tá? Quando a gente passa de um degrau para o outro, no segundo nível de consciência, a gente cai nesse buraco, mas a gente quer sair dele. A gente tem consciência que uma hora ou outra a gente vai conseguir sair desse buraco. Quando a gente passa para um terceiro degrau de consciência, de conscientização, a gente identifica já esse buraco. E se a gente cai nesse buraco, a gente já tem aquela necessidade de sair dali e não cair mais nele. E a gente já antevém isso também, a gente já tem o pressentimento, opa, tá chegando aquele buraco, ali na frente, nessa rua tem um buraco e eu posso cair nele. Só que quando você pensa assim, eu posso cair nele, você também pode tomar a decisão de cair nele ou não cair nele. Então você escolhe desviar dele. Num quarto nível de evolução, de consciência, a gente já não passa mais por aquela rua porque sabe que tem um buraco. E a mesma coisa com as nossas matrizes, né? Primeiro a gente identifica o que elas... a gente identifica quais são, a gente identifica o que está causando, a gente vê que a gente pode mudar aquilo e depois a gente não comete mais, não cai mais no mesmo buraco, digamos assim, né? O processo vai se tornando simples gradativamente na vida da gente, ok? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? A respeito da matriz da gula, através desse processo nosso de autoconhecimento, de busca de cura também, né? E a mensagem principal é que nós estejamos mais presentes, né? Mais conscientes no aqui e agora, e que quando a gente sentir
quando a gente pressentir essa matriz, a gente já possa escolher cair nela ou desviar do caminho, né? Bom, e é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Deixa seu like, comenta aí embaixo se você tem dúvidas, perguntas, tá? E dizer que nossas lives de sexta-feiras não acabaram, tá, gente? O Ju tá meio atarefado aí com os projetos novos dele, mas logo, logo a gente volta com as lives de sexta-feira, tá? No mais, é só isso. Fica na paz, gratidão, a centelha divina em mim, saúde a centelha divina em você. Amém.